Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, no maior canal de direito empresarial do YouTube, trazendo a atualização desse imbróglio jurídico envolvendo 777 Partners e o Vasco da Gama Associação, dentro da SAF do Vasco. Foi marcado o julgamento dessa liminar, sobre isso que eu vou falar. Se liga no vídeo, pessoal. Amigos, é mesmo prazer aqui com vocês, professor José Humberto. De antemão, peço que, se você gostou do tópico, deixe o seu like. Se gosta de notícias de SAF, SAF do Vasco, se inscreva no canal. Importante também deixar o seu comentário para que eu possa respondê-lo, engrandecendo o canal, trazendo mais esclarecimentos desse fato envolvendo a 777 e o Vasco. O que nós temos de novidade? Foi marcado o julgamento da liminar que existe aí na alteração de controle na SAF do Vasco. A data é 11 de julho, agora, né, nesse mês de julho. Vou explicar para vocês, no aspecto jurídico, o que nós temos para esse julgamento. Acho que isso que importa aqui para vocês. Vamos lembrar, na primeira instância, Vasco Associação ingressou com a ação cautelar, okay? Pedindo o controle, né, ou a alteração do controle da 777 para a Vasco Associação. Isso é em liminar, foi deferido. O Vasco Associação assumiu o controle da SAF. Nessa decisão em primeira instância, foi apresentado um recurso para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está na 20ª Câmara de Direito Privado. Nessa Câmara, temos um relator, um desembargador. Ele, ao receber o recurso, o próprio recurso chamado de agravo de instrumento, há um pedido, vamos colocar assim, liminar também, recursal, para que imediatamente suspendesse a decisão de primeira instância, ou seja, devolvendo o controle da SAF para a 777. Essa decisão já foi tomada pelo desembargador, mantendo a decisão de primeira instância. Ou seja, que o controle deverá ficar com a Vasco Associação, tudo em caráter liminar. Essa decisão em segunda instância, nesse recurso, ela é passível de um outro recurso, chamado de agravo interno. Esse agravo interno questiona a decisão desse desembargador que manteve a liminar. E esse agravo interno, ele terá a análise de 3 desembargadores, do próprio desembargador relator e de outros 2 desembargadores que compõem essa Câmara. O que nós teremos nesse cenário? Uma decisão dessa turma, que não poderá ser o empate, já que serão 3 desembargadores, mantendo ou revogando essa liminar. Então, veja, esse julgamento do dia 11 de julho é para ratificar, confirmar ou alterar a decisão desse desembargador que manteve o Vasco Associação como controlador da SAF. Manteve a liminar de primeira instância. É isso que será analisado no dia 11. Cenários que nós teremos ou poderemos aí nesse julgamento. Os 3 desembargadores poderão concordar entre si, ter um julgamento unânime ou não unânime, 2-1, mantendo a liminar do desembargador. E aí não muda nada o que temos hoje. A Vasco Associação permanecerá como controladora nesse momento. Poderemos ter uma mudança de entendimento, 2-1, no sentido de alterar a decisão desse desembargador e alterará, consequentemente, os efeitos da decisão liminar, alterando o controle da SAF para a 777. Se retornasse ao status quo, ou seja, ao que era antes. Isso também poderá acontecer. Esses 2 cenários que estamos aqui vislumbrando para esse julgamento do dia 11 de julho. Bem, é possível, ou geralmente acontece, esses casos, e manter uma decisão já de um relator em caráter liminar e aguardar o julgamento desse recurso para o tribunal. Temos ele lá no tribunal, acontecerá provavelmente nesses próximos meses. Mas isso não é uma decisão do professor José Humberto, somente uma impressão.
Veja, nós podemos, nesse cenário, ter uma decisão que mantenha a associação ou não como controladora do Vasco. Não se esqueça, a arbitragem já está instaurada e já está tramitando lá na Câmara Arbitral da FGV. Essa Câmara Arbitral está dando prosseguimento, certamente analisará, confirmando ou não essas decisões judiciais cautelares de quem tem ou deverá, né, se manter no controle aí dessa SAF do Vasco. Então, esses dois cenários. O professor José vislumbra, o julgamento está próximo, e aí tem uma regra regimental do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse julgamento geralmente acontece de forma virtual, ok? Mas poderá ocorrer também de maneira presencial, isso a pedido dos advogados. No caso desse julgamento presencial, às vezes virtual, também é possível os advogados manifestarem, né, proferirem uma sustentação oral, fazendo a defesa dos argumentos, cada um defendendo o seu constituinte. Então teremos novidades aí para esse dia 11. Se você tem alguma dúvida desse julgamento, do que pode acontecer, deixa aqui, o professor José Humberto esclarecerá para você, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço